E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente continua na nossa querida Constituição Federal, lendo a partir do artigo 52. Vamos lá? Artigo 52, a gente está falando do Senado Federal. Então, compete privativamente ao Senado Federal. Lembra que eu falei lá em cima do artigo 51? Compete privativamente à Câmara dos Deputados. E normalmente, o que a Constituição está falando do artigo 51 e 52, eles vão fazer por intermédio de resolução. É isso aí. O que é a Constituição Federal, que fala que compete ao Congresso Nacional, eles vão fazer por decreto legislativo. O que a Constituição fala que compete à Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles vão fazer por resolução. Então, o que o Senado Federal pode fazer? Artigo 52, inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Então aqui a gente tem o processo de algumas autoridades da República, presidente, vice-presidente, que vão responder os crimes de responsabilidade. Então, lembra lá que quem autoriza esse processo é a Câmara dos Deputados, né? Então, para autorizar que o processo comece, precisa de 2/3 da Câmara dos Deputados. Depois que a Câmara dos Deputados autorizou, isso vai para o Senado processar e julgar. E aí começa o processo. Processo e julgamento do presidente, do vice-presidente por crime de responsabilidade. Então, presidente ou vice cometeram um crime de responsabilidade? Vai direto para a Câmara, Senado. Bem como ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos. Então, se o crime do ministro de Estado ou do comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica for conexo com o presidente ou vice, eles vão responder no Senado Federal também. E se não for conexo, aí eles vão responder no Supremo Tribunal Federal, no STF. Diferente. Então aqui, ó, isso aqui é bastante importante. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, o Procurador-Geral da República, o PGR, e o Advogado-Geral da União, o AGU, nos crimes de responsabilidade. Então aqui a gente está falando, crime de responsabilidade, a gente não falou que precisa ser conexo com o presidente da República não, tá? Aqui crime de responsabilidade puro, sozinho. Então esses cargos, ministro do STF, o CNJ, membro do CNJ, o CNMP, Procurador-Geral da República, o PGR, o AGU, todos esses, se cometerem crime de responsabilidade, vai direto para o Senado Federal. É o Senado Federal que julga os crimes de responsabilidade dessas autoridades aqui. Inciso 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de. Então, importante a gente notar aqui, ó. A aprovação é prévia, então antes deles assumirem o cargo tem que passar por essa aprovação, chamada de sabatina, né? Voto secreto e arguição pública. Arguição pública. Vamos notar que essa arguição é pública, diferente de uma arguição que a gente vai ver aqui embaixo, que é a arguição em sessão secreta. Então anotem aqui, ó. Para esses cargos aqui que a gente vai ver, a arguição é pública. Todos podem ver a arguição dessas pessoas aqui. O voto é que é secreto. Então a arguição é pública, lá o que eles estão perguntando para aquela pessoa que vai assumir aquele cargo. E essa arguição, essa sabatina, essa entrevista com essa pessoa é pública, mas o voto dos senadores vai ser secreto. O voto é secreto. A escolha de quem? Magistrados nos cargos estabelecidos nessa Constituição, ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, indicados pelo presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, não é só o presidente, os diretores do Banco Central também, Procurador-Geral da República, o PGR, titulares de outros cargos que a lei determinar. Então não para por aqui, isso aqui é uma lista exemplificativa, não é uma lista exaustiva. Então, além desses cargos, podem ter outros que a lei determinar. Então é o Senado Federal que faz essa arguição pública e aprova ou não por voto secreto. O importante que eu notei aqui é que não é só o presidente do Banco Central, são os diretores também, isso aqui pode confundir a gente. Inciso 4. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição em sessão secreta, diferente lá de cima, né? Agora a arguição é secreta também. O voto é secreto e a arguição é secreta. A escolha de quem?
dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Chefe de missão diplomática de caráter permanente. Se for uma missão diplomática de caráter temporário, não entra aqui. Tem que ser de caráter permanente. Inciso 5. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, operações externas de natureza financeira. Vai pegar um empréstimo lá fora, vai transferir verbas para outros países. Então, todas essas operações de natureza financeira com outros países, outras organizações internacionais, têm que passar pela autorização do Senado Federal. Inciso 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, a dívida consolidada aqui não é só da União, não. De todos os entes federativos vai ser fixada, os limites vão ser fixados pelo Senado Federal. Importante. Inciso 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. E várias informações, né? Os limites globais e condições para as operações de crédito externo, vai pegar um empréstimo lá fora, tem que observar esse limite aqui fixado pelo Senado Federal. E o Senado fixa esse limite por resolução. Então, se o município quer pegar um empréstimo com o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento Internacional, ele precisa observar o limite fixado pelo Senado Federal. Apesar de o Senado Federal ser um órgão da União, o município ser outro ente federativo, tem essa observação. Aqui o Senado Federal vai agir não como órgão da União, mas como órgão da República Federativa do Brasil. Por quê? Porque o município vai ter que obedecer ao limite fixado pelo Senado Federal. Normalmente, o município vai ter que obedecer às determinações feitas pela sua Assembleia Legislativa, né? Pela sua Câmara Municipal, que é o legislativo do município. Só nesse caso aqui, a gente tem um ente federativo, que é o município, obedecendo às normas de outro ente federativo, do legislativo de outro ente federativo, que é o legislativo da União, que é o Senado Federal. Só que nesse caso, o Senado Federal está agindo não como legislativo da União, mas como legislativo da República, que ele está fixando limites para outro ente federativo, que não é da União. Importante isso aqui, né? Para crédito externo e interno, tanto a União quanto o Estado, o Distrito Federal e os municípios vão ter que observar os limites estabelecidos pelo Senado Federal. Inciso 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito interno e interno. Então, para concessão de garantias, aí é só da União, tá? Não é garantia do município, do Distrito Federal e dos estados, não. Concessão de garantia é só da União. Inciso 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dívida mobiliária já é diferente, não tem a União aqui. É só estados, Distrito Federal e municípios. Limites globais e condições. Também é importante. Inciso 10, um dos mais polêmicos do artigo 52. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Aqui é que a gente tem aquela teoria da transcendência dos motivos determinantes. Aqui a gente tem uma teoria de mutação constitucional desse inciso. Aqui a gente tem várias teorias do direito constitucional. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, quando declarar uma lei inconstitucional por decisão definitiva, aqui a gente está falando de controle, não do controle concentrado, da ADI. Não é ADI, não é ADO, não é ADPF, não. Porque essas ações objetivas já têm o seu caráter vinculante e já têm a sua eficácia erga omnes, independentemente da suspensão do Senado. Aqui, no inciso 10, a gente está falando de decisões em que o STF declara a lei inconstitucional em processos comuns, em processos que não são processos objetivos. É num recurso extraordinário, é num recurso ordinário, é num habeas corpus, nesses processos comuns. Então, nesses processos comuns, o Supremo Tribunal Federal pode declarar uma lei inconstitucional, né? É o chamado controle difuso ou controle concreto.
Não é o controle concentrado, controle abstrato, não. É o controle difuso. Então, aqui no controle difuso, o Supremo Tribunal Federal declarou uma lei inconstitucional, num caso concreto, não é ADI, num caso concreto comum, normal. Aí ele envia essa decisão, olha, declarei essa lei inconstitucional, para o Senado Federal. O Senado Federal pode suspender a execução da lei, dizendo, olha, se o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa lei nesse caso concreto que ele julgou, então significa que o Supremo Tribunal encara e entende que essa lei é inconstitucional, né? Vamos suspender essa lei? Vamos. Então ele pode suspender. Então pode suspender qualquer lei. Não é só a lei federal, não. Lei estadual, lei municipal, lei distrital, qualquer lei. O Senado Federal pode suspender a execução de qualquer lei aqui no inciso 10. E aí a lei perde a sua eficácia. Tá bom. Essa é a regra, esse é o comum. Só que o STF, de uns tempos para cá, principalmente pela teoria do ministro Gilmar Mendes, entendeu, tem entendido, né, existe um debate se ele realmente adotou essa tese, tem entendido pela teoria da abstrativização do controle difuso. O que é isso? Estou falando em controle difuso aqui, né? O STF julgou uma causa, entendeu uma lei inconstitucional e mandou para o Senado. Ó, Senado Federal, nessa causa que eu julguei, no controle difuso, eu declarei essa lei inconstitucional. Se você achar inconstitucional, suspende a eficácia aí. Só que, por essa teoria da abstrativização do controle difuso, diz o quê? Se o Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete maior da Constituição, já entendeu que essa lei é inconstitucional, ele não precisaria enviar essa decisão para o Senado Federal suspender a execução, e só então depois essa lei perderia a sua eficácia. Não. O Supremo Tribunal, na sua decisão, já pode declarar a lei inconstitucional e ela vai valer para todos os tribunais, para toda a administração pública, já vai valer com eficácia erga omnes, assim como é no controle abstrato. Por isso que o nome da teoria é teoria da abstrativização do controle difuso. Por quê? Porque, segundo essa teoria, os efeitos da decisão no controle difuso passariam a ser os mesmos do controle abstrato, eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Por isso que essa teoria. Então, a resolução do Senado Federal aqui, no inciso 10, teria só uma eficácia de dar publicidade à decisão do Senado Federal, e não de suspender a eficácia da lei, porque a lei já teve a sua eficácia suspensa lá na decisão do Supremo, lá atrás, e não aqui na resolução. E essa é a teoria da abstrativização do controle difuso. Os fundamentos seriam: o STF é o guardião maior da Constituição, ele é um intérprete maior da Constituição, a Constituição precisa ter a sua máxima efetividade, a sua máxima eficiência, o STF tem uma dimensão política e não só uma dimensão jurídica. Ele não é um tribunal só jurídico, ele é um tribunal político também, tanto é que ele é escolhido, os seus ministros são escolhidos pelos representantes eleitos do povo, então eles têm uma dimensão política, ele também tem uma necessidade de uniformização da jurisprudência em todo o território nacional, e a resolução do Senado Federal teria um mero efeito de publicidade. Então, por esses fundamentos, o Senado Federal teria só uma função de dar publicidade à decisão do Supremo Tribunal Federal, e não mais uma função de suspender a eficácia da lei declarada inconstitucional, que essa eficácia já estaria suspensa a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Alguns defendem que essa teoria não foi adotada. Ela foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, mas não tivemos ainda uma maioria a realmente certificar que essa teoria deve ser adotada no sistema constitucional brasileiro, porque ela foi aventada em alguns processos, mas ainda não tivemos uma maioria de ministros a adotar essa teoria. Outros defendem que ela já teria sido adotada, mas isso é bastante polêmico, bastante polêmico. Algumas provas e concursos, como o CESP, aceitam que essa teoria foi adotada assim, outras provas e concursos, outras bancas não têm aceitado. Então é um assunto polêmico, é bom dar uma analisada nas questões anteriores da banca que você vai fazer o concurso de Direito Constitucional, que cair isso aqui, controle de constitucionalidade, e cair essas especificidades, se a sua banca tem entendido que o Supremo Tribunal Federal
aceitou ou não a teoria da abstrativização do controle difuso. Isso aqui é bastante importante. Beleza? Então a gente vai para o inciso 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. Então, o PGR tem um mandato, né? Se o presidente da República quiser exonerar o PGR antes do término do seu mandato, ele tem que mandar para o Senado Federal pedir autorização do Senado Federal. E aí o Senado Federal pode aprovar ou não essa exoneração de ofício do PGR. E essa aprovação tem que ser por maioria absoluta e voto secreto. Beleza? Inciso 12. Elaborar o seu regimento interno. Normalmente, né? É isso aqui. Cada órgão vai elaborar seu regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação de respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, aquela mesma auto-organização que a gente tem lá na Câmara dos Deputados, a gente tem aqui no Senado Federal. Inciso 14. Eleger os membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. Mesma coisa, né? Aqueles 2 cidadãos eleitos, 2 pelo presidente, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara dos Deputados. Cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, para um mandato de 3 anos. Então, cada um desses órgãos elege 2 cidadãos para o Conselho da República. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional e sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Então, o Sistema Tributário Nacional tem que ser analisado periodicamente pelo Senado Federal. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Esse parágrafo único é um parágrafo único que trouxe bastante polêmica há alguns anos, né? É o parágrafo único que tem o processo de impeachment do presidente da República. Então a gente viu lá, né, nos incisos 1 e 2, que o Senado Federal vai processar e julgar presidente, vice, os ministros, comandantes que cometerem crime de responsabilidade, ou crimes de responsabilidade conexos. A gente viu lá o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, CNMP, PGR, AGU, crime de responsabilidade também. Todos vão ser julgados pelo Senado Federal. E quando o Senado Federal julgar essas pessoas, quem vai ser o presidente desse julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. É como se fosse um tribunal do júri, que tem o presidente, que é um juiz togado, e quem julga são os jurados. Então, é mais ou menos assim. O presidente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas quem vai julgar são os senadores. Então, naqueles casos lá dos crimes de responsabilidade, né, julgados pelo Senado, o presidente do Senado do STF é o presidente. Limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3, então 2/3 também para condenar. Lembra que a gente tem 2/3 lá para autorizar, né? Na Câmara dos Deputados a gente tem 2/3 para autorizar o processo chegar aqui. Então o processo chegou aqui no Senado, 2/3 também para condenar, dos votos dos senadores federais. E a condenação vai gerar perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Então, no caso da Dilma Rousseff, a gente teve uma cisão dessas punições aqui. A gente vê que o parágrafo único estava falando em perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Aí foi levantado se poderia ser declarada a perda do cargo sem a inabilitação de 8 anos. E foi entendido que sim, que aqui estariam previstas duas sanções, a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos. Então, eles só aplicaram a Dilma a perda do cargo e não a inabilitação por 8 anos. Alguns vão dizer que, como o processo da Dilma não foi um impeachment, foi um golpe, então isso aqui foi um jeito de não puni-la excessivamente. Outros vão dizer que isso foi uma arbitrariedade feita no processo de impeachment, que ela deveria sim ter sido condenada à perda do cargo com inabilitação por 8 anos. Então, esse é um processo bastante polêmico. No parágrafo único tem essa previsão aqui, perda do cargo com inabilitação por 8 anos. E aí
fica a dúvida, né? Essa com inabilitação por 8 anos é uma sanção separada? Poderia ser aplicado separadamente ou não? Fica essa dúvida. Sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, esse aqui é o processo de impeachment que tem bastante polêmica aqui dentro. Bastante polêmica mesmo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo a gente vai falar dos deputados e dos senadores. A gente continua lendo a partir do artigo 53 da Constituição Federal. Vejo você aqui do lado com o nosso próximo vídeo. Até já, hein?